bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica do dia 19 de julho, em 1 Crônicas 28 e 29, Salmo 15, Provérbios 19, 18 a 19, Romanos 5, 12 a 21. Jesus é o Senhor. E comecemos aqui com Romanos 5, a partir do versículo 12. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Provérbios 19, 18 e 19. Amém. Eternamente. Amém. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Senhor Jesus. Talvez são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselho? Amém? Prossigamos para 1 Crônicas, capítulo 28. Amém. Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos,
os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor e diante do nosso Deus, que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo que tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmeras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candelabro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para cada uma das mesas da proposição, e o peso da prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro o devido peso a cada uma, bem como para as taças de prata, a cada uma o seu peso, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi disse: tudo isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus e para toda a obra. Você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas
ordens. Prossigamos ao capítulo 29 de 1 Crônicas. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. E ainda porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário: 100 toneladas de ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Agora, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhes ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os soldados e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu muito Salomão diante de todo Israel e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel.
Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Ali também está registrado o que se passou no seu reinado e se fala a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Louvado seja o Senhor, essa é a porção desse dia. Desfrutemos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Amém. Da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi? Conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?